E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6, 1, 17. Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Temos aqui um material bem específico, né? Uma transcrição do capítulo 6 de Apocalipse, baseada num vídeo do YouTube, lá do canal A Linha do Mistério. A nossa missão aqui é mergulhar nos eventos que esse capítulo descreve, sabe? Ver o que acontece quando o Cordeiro abre os selos, as visões que aparecem. Vamos focar só no que tá nessa transcrição mesmo. Ok, então. Vamos desmembrar isso. Perfeito. É um ponto de partidas, assim, muito rico. A gente está falando de um trecho bíblico famoso pelas imagens fortes, né? Uma sequência bem dramática, típica da literatura apocalíptica. E como você disse, é fundamental a gente se ater ao texto que temos aqui, explorar as cenas, os acontecimentos como eles são apresentados na transcrição, sem buscar outras interpretações fora dela agora. Vamos ver o que o texto em si nos conta. Exato. Então, a coisa começa com a abertura do primeiro selo. O texto descreve assim, ó: Havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E aí logo em seguida aparece a imagem de um cavalo branco. O que mais que a transcrição fala sobre essa primeira visão? Olha, o foco vai para o cavaleiro. A descrição é curta, mas cheia de significado ali na passagem. Diz que ele tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. O interessante aqui, sabe, é essa ênfase na vitória. Ele não sai para lutar, ele já sai vitorioso. E a missão é para vencer mais ainda. A imagem que o texto monta é de uma força de conquista que já está rolando quase imparável desde o começo.
O arco sem menção de flechas e a coroa que foi dada a ele sugere uma autoridade e um poder específico, né? Uma imagem forte para começar, sem dúvida. E o texto não para, né? Logo depois já vem a abertura do segundo selo, a chamada se repete, agora do segundo animal, vem e vê, e a visão muda. Saiu outro cavalo vermelho, a cor já dá um contraste grande com o branco, né? Com certeza. E a missão desse segundo cavaleiro, está bem explícito na transcrição, é totalmente o oposto da paz que talvez se esperasse depois daquela vitória. Foi dado poder a ele para tirar-se a paz da terra e que se matassem uns aos outros. O texto é bem direto sobre a consequência: conflito interno, guerra, violência generalizada. E para reforçar essa ideia, foi-lhe dada uma grande espada. Veja bem, não é só uma espada, é uma grande espada. E se enfatiza a escala, talvez a brutalidade da violência que ele representa ali na narrativa. Do branco da conquista pro vermelho da guerra interna, a tensão já começa a aumentar, né? E aí chegamos no terceiro selo. O chamado vem do terceiro animal. Vem e vê. E a visão: um cavalo preto e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. Aqui a coisa muda de novo. A imagem da balança é bem diferente da coroa ou da espada. Parece que a gente entra numa outra área de crise. Exatamente. A balança traz um tema econômico, mas de um jeito muito específico. Não é assim uma balança de justiça, é de comércio mesmo. E o contexto que a voz dá, lá no meio dos 4 animais, deixa isso claro. A voz anuncia preços. 1 medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Dentro da lógica do texto, isso é um custo altíssimo para comida básica. O dinheiro nesse contexto histórico seria o salário de um dia de trabalho. Imagina um dia inteiro de trabalho para comprar quase nada de trigo ou um pouco mais de cevada, que era mais barata, de menor qualidade. Isso aponta direto para a fome, para uma escassez muito severa, onde sobreviver fica caro demais. Mas tem um detalhe interessante nessa mesma voz, não tem? Uma espécie de limite, uma instrução a mais. Sim, e é um detalhe que adiciona uma camada interessante a essa crise. A voz continua: e não danifiques o azeite e o vinho. Azeite e vinho, naquele contexto, podiam ser vistos como itens menos essenciais que trigo e cevada, ou talvez até símbolos de um certo luxo ou de uma normalidade que não devia ser totalmente destruída. O que isso sugere dentro da passagem. Talvez uma escassez que atinge mais os pobres, que dependem dos grãos, ou uma crise controlada que preserva certas coisas. O texto não explica o porquê, mas apresenta esse contraste. Fome braba convivendo com a preservação de outros itens. É uma crise com nuances, talvez até mostrando uma desigualdade bem forte. Conquista, guerra, fome com desigualdade. A situação que o texto descreve parece piorar muito rápido. O que vem com o quarto selo? O chamado é do quarto animal. Vem e vê. E a visão que aparece é de um cavalo amarelo. Essa cor, né? Que às vezes traduzem como pálido, esverdeado, já tem uma cara meio sinistra por si só. E a descrição que vem depois na transcrição confirma isso de um jeito brutal. O cavaleiro é identificado pelo nome. O que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. É a personificação da morte. E ele não vem sozinho. E o inferno o seguia. A palavra inferno aqui, no original grego Hades, ou Sheol no hebraico, geralmente significa o lugar dos mortos, a sepultura, né? Então a morte cavalga e o reino dos mortos vem atrás, pronto para receber as vítimas. E qual é o alcance do poder deles, segundo o texto? É limitado ou... O texto especifica sim. Foi-lhes dado o poder para matar a 4ª parte da terra. Uma escala gigantesca. E não por um motivo só, mas por uma combinação de fatores que, curiosamente, lembram as calamidades anteriores e ainda adicionam outras. Com espada, a guerra do segundo selo, com fome, a escassez do terceiro, com mortandade, que geralmente é peste, doença, e com as feras da terra. O notável aqui é essa convergência de desastres. O texto descreve um cenário onde uma parte enorme da população mundial morre por várias causas ao mesmo tempo. A morte aqui não é só o fim, é um evento ativo, com muitas faces de destruição.
Então, peraí, vamos dar uma respirada. O que essa sequência inicial dos 4 cavaleiros mostra pra gente, só olhando para essa transcrição? Parece uma cascata de desastres, cada um pior que o outro. Exatamente. Se a gente olha só para o que o texto descreve, a progressão é clara. Começa com essa figura de conquista, o poder, o branco, que talvez desestabilize as coisas. Aí vem a guerra aberta, a perda da paz, vermelho. Isso leva à escassez, dificuldade econômica talvez desigual, preto. E tudo culmina com a morte personificada, matando uma fração enorme da população por causa de todas essas crises juntas, mais doenças e até ataques de animais. Amarelo pálido. Cada selo aberto na narrativa dessa passagem parece liberar uma força ou um julgamento que piora a situação anterior. Pinta um quadro, assim, de colapso progressivo da ordem e da vida na Terra. Mas a estrutura muda bastante com o 5º selo, certo? Não tem mais um cavaleiro saindo pelo mundo. O que a visão mostra quando esse selo é aberto? Correto, a mudança de foco é bem significativa. A cena se desloca, a visão não é mais aqui na Terra, é celestial, ou pelo menos de outra dimensão. O texto diz: vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. O foco agora está nas vítimas, especificamente nos mártires. E o motivo do martírio dele está explícito: por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. A narrativa traz aqui a perspectiva de quem sofreu pela fé nesse cenário de tribulação. E essas almas não ficam quietas, elas têm uma voz ativa ali na passagem. O que elas dizem? Elas clamam. O texto registra o clamor delas com grande voz. Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? É um apelo direto por justiça divina, sabe? Uma pergunta cheia de angústia, de urgência. Elas chamam Deus de verdadeiro e santo dominador, reconhecendo o poder dele, mas questionando a demora para agir contra quem as perseguiu. E qual é a resposta que elas recebem no texto? A resposta tem 2 partes e, de novo, é cheia de simbolismo ali na narrativa. Primeiro, foram dadas a cada um compridas vestes brancas. Essas vestes brancas podem simbolizar pureza, justificação, honra, vitória espiritual nesse contexto todo. Segundo, elas recebem uma instrução. Foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo. A justiça vai vir, mas ainda não é a hora. Precisam esperar até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Isso introduz na lógica interna do texto a ideia de um tempo determinado por Deus, uma paciência divina que espera acontecer em certas coisas antes da retribuição final. Levanta questões sobre o sofrimento permitido e o cronograma divino, tudo conforme está apresentado nessa visão. Dos cavaleiros na terra, para as almas clamando no altar. E aí a gente chega no 6º selo. E aqui, nossa, a descrição parece explodir numa escala completamente diferente. Prepara aí, porque o que o texto relata agora afeta o próprio cosmos. Sim, a abertura do 6º selo marca uma escalada dramática nos eventos descritos. Começa com algo na terra, mas enorme. Eis que houve um grande tremor de terra, mas rapidamente vai além da terra. A transcrição detalha uma sequência de perturbações cósmicas. O sol tornou-se negro como saco de silício, aquele tecido áspero, escuro, de luto, e a lua tornou-se como sangue, imagens que evocam escuridão total, um presságio bem ruim. E não para nisso, né? Afeta até as estrelas, o céu. Exatamente. O texto continua: e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Uma imagem muito viva de instabilidade lá em cima, como se os astros perdessem lugar deles, e o próprio firmamento é afetado, e o céu retirou-se como um livro que se enrola. A estrutura básica do universo, como a gente percebe, parece estar se desfazendo. E para completar esse quadro de caos geofísico, todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. É a descrição de uma convulsão total da natureza, na terra e nos céus, como se a própria criação estivesse sendo abalada nos seus fundamentos. Diante de um cenário tão cataclísmico, descrito no texto, como é que a humanidade reage?
Os cavaleiros afetaram a Terra, as almas clamaram, mas agora parece que o universo está entrando em colapso. A reação deve ser intensa. E a descrição da reação humana é tão universal quanto os eventos cósmicos. O texto faz questão de listar todas as camadas sociais, sem exceção. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, que seriam oficiais militares ou magistrados, e os poderosos, e todo servo e todo livre. Ninguém escapa do terror. E o que eles fazem? Se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. É uma busca desesperada por refúgio, uma tentativa inútil de escapar do inevitável, segundo a narrativa. E eles chegam a dizer por que tanto pânico. O texto conta o que eles pensam ou gritam. Sim, e isso é crucial para entender a perspectiva que a passagem apresenta. Eles não acham que é um desastre natural qualquer, aleatório. Eles falam com os elementos da natureza no desespero deles. Diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Eles reconhecem a origem sobrenatural e pessoal dos eventos. Identificam aquele no trono, Deus Pai, no contexto do Apocalipse, e, muito importante, a ira do Cordeiro. O Cordeiro que abriu os selos agora é visto como a fonte da ira. Essa conexão é muito direta no texto, então. Eles não têm dúvida do que está acontecendo. Nenhuma. Segunda descrição. Eles declaram: porque vindo o grande dia da sua ira. Eles interpretam os cataclismos cósmicos como uma manifestação direta do julgamento divino. E a passagem, conforme a nossa transcrição, termina com uma pergunta retórica que nasce desse reconhecimento apavorado. E quem poderá subsistir? Quem pode ficar de pé? Quem pode sobreviver ou resistir a essa manifestação de poder e ira? Se a gente conecta isso ao quadro geral que o capítulo 6 pintou, essa pergunta final é o clímax emocional e teológico. Ela encapsula o terror absoluto e a sensação de impotência humana diante do divino em julgamento, como retratado nessa visão específica. Uau! Que jornada intensa só nesse capítulo. Recapitulando rapidinho, então, o que a gente viu nessa análise da transcrição de Apocalipse 6, a abertura dos selos levou a gente de uma visão de conquista, cavalo branco, para a guerra e o fim da paz, vermelho, depois para fome e escassez, com sinais de desigualdade, preto, e aí para a morte personificada matando 1/4 da terra de várias formas, amarelo. A perspectiva mudou para o clamor das almas dos mártires, pedindo justiça, 5º selo, e finalmente o 6º selo liberou abalos cósmicos gigantescos, levando toda a humanidade descrita a um pânico universal e ao reconhecimento claro da ira do Cordeiro. Exato. E é importante frisar de novo, toda essa nossa exploração se baseou estritamente no que a transcrição fornecida descreve. O que surge dali é uma narrativa com uma intensidade que vai crescendo e um foco que vai mudando. Começa com figuras simbólicas, os cavaleiros, impactando o mundo. Depois nos dá um vislumbre da perspectiva das vítimas no plano espiritual. E culmina com uma perturbação que afeta a própria estrutura da criação, provocando uma reação global de pavor e reconhecimento da fonte divina por trás dos eventos. Sempre de acordo com a forma como o texto apresenta essa sequência. Os detalhes, como a balança, a grande espada, as vestes brancas, o clamor das almas e o grito dos poderosos se escondendo, são os elementos que o próprio texto usa para construir essa visão dramática. E para a gente fechar, fica uma reflexão que nasce direto da conclusão dessa passagem na transcrição. O texto deixa a gente com essa pergunta ecoando: e quem poderá subsistir? Diante da magnitude da ira e do poder descritos nessa visão específica de Apocalipse 6, o que essa pergunta final sugere sobre a fragilidade humana, a natureza do julgamento divino e a possibilidade de resistência ou salvação, tal como apresentadas aqui? É uma pergunta que o próprio texto lança, E talvez valha a pena continuar pensando sobre ela e o que ela implica dentro dessa narrativa particular que a gente explorou hoje.